Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Online Traders Interinvest Educacional. Este é mais um vídeo trade, onde a gente vai mostrar para vocês uma operação realizada hoje na Petrobras. Né? Bom, começando com aquela nossa análise do Ibovespa, do Dow Jones, como a gente sempre começa, a gente abriu caindo forte hoje, tá? Já rompendo a mínima do dia, logo de cara, logo na abertura, índice futuro abrindo com gap enorme de baixa. E depois disso, o mercado simplesmente deu aquela consolidada de sempre. Tá? Então, mais um dia bastante complicado em termos de day trade. Tá? Então, abriu, como eu disse, caindo forte, corrigiu nas médias, montou um pivô de alta, corrigiu até as médias do 15 minutos, e depois foi cedendo lentamente até fazer a mínima do dia aqui, justamente no horário onde o volume é menor. E depois disso voltou a subir, montar pivôs de alta e fechou aqui exatamente no meio do caminho, tá? Sem grandes movimentações ao longo do dia fora a abertura. Tá? Então um pregão complicado porque abre em baixa, depois logo na sequência já monta pivô de alta, estopando as operações vendidas montadas aqui nessa região. Depois disso, uma queda forte, no horário onde normalmente a gente não opera muito, não opera pesado, e depois o resto do dia simplesmente consolidou, tá? O mercado não movimentou mais nada, então foi um dia bastante complicado. No gráfico diário, o Ibov continua na região das médias dos 5 minutos, porém já cedeu bastante, tá? Deixou aqui um candle invertido nas médias, como a gente salientou alguns dias atrás, porém não confirmou esse candle, okay? Ou seja, não chegou a romper a máxima deste candle aqui para confirmar o candle de fundo. Lembrando que todo candle invertido, para ser considerado dessa forma, ele depende de confirmação. E a confirmação é no candle seguinte romper essa máxima. Tá? Isso não foi rompido, perdemos então a mínima também deste candle aqui. Tá? Ou seja, então já desconfigurou esse candle aqui, ele já não vale mais. E vamos precisar aguardar uma sequência agora para ver o que vai acontecer. Tá? Olhando um pouco para os gráficos de tempos maiores, a gente pode observar que a gente teve uma mínima em relação à semana anterior, no gráfico semanal. Tá? Então não fizemos máxima e fizemos mínima, o que pode significar aí uma correção um pouco maior no gráfico semanal, com alvo aí possivelmente nas médias do semanal, em 68.800, alguma coisa em torno disso aí, tá? 68.850, enfim, é possível uma correção um pouco maior com base na leitura deste gráfico de tempo maior. O índice Dow Jones, tempo 5 minutos, também abriu bastante forte na queda, perdendo a mínima do dia logo na abertura, depois consolidou aqui por alguns momentos, perdeu a mínima e depois disso ele foi caindo também ao longo do tempo, tá? Fazendo aqui a mínima do dia em 11.140, perdão, 11.000 não, fazendo a mínima do dia aqui, ó, em 11.143,84, tá? Depois disso ele não fez mais mínimas do dia e passou a trabalhar exatamente igual o Ibovespa, com pivôs de alta, corrigindo até a média do 15 minutos, que é essa média aqui, e consolidando um pouco aqui no final. Tá? Então foi um final bastante frustrante pela abertura movimentada que a gente teve. Tá? Então um dia que começou bem, começou bonito, o mercado parecia estar em forte tendência e a gente não conseguiu fazer grandes operações em função dos horários onde essas quedas aconteceram, em função da consolidação que a gente encontrou no fim do dia. Tá? Bom, a operação que eu selecionei para mostrar para vocês hoje é a Petrobras. Antes de mostrar a Petrobras, vamos só dar uma passada aqui nos diários, tá, do Dow Jones, que eu havia esquecido de falar. Então, o Dow Jones no gráfico diário, ele também corrigiu aqui nas médias, vou dar uma limpada no gráfico. Ele tem a máxima do ano lá em 11.451 e agora está corrigindo forte, tá? Então já corrigiu aí nessa semana,
já foram aí até a mínima 2,7%. O que para o índice Dow Jones é bastante coisa. Tá? Então ele está tentando se segurar aqui na região das médias, deixou um invertido aqui, não confirmou, deixou mais um aqui, não confirmou, e hoje fez mínima novamente e acabou fechando aqui nessa região. Tá? O que a gente deve levar em consideração é também o gráfico semanal. Tá? Então o Dow Jones vem corrigindo, vem subindo forte, perdão, desde aqui, meados do mês de agosto, mais ou menos, onde ele, todas as semanas, ele acaba conseguindo se recuperar e fazendo máxima atrás de máxima. Tá? Então, observa que a última vez que ele não fez máxima no gráfico semanal foi aqui em meados do mês de agosto. Tá? Depois disso, todas as semanas ele faz alta em relação à semana anterior, tá? Pegando uma das maiores altas do ano. De lá para cá, ele já chegou a subir aí simplesmente 12,7%. Tá? Então subiu bastante, é hora de realizar lucro e o pessoal está demonstrando isso, aproveitando aí essa preocupação com a economia mundial, com guerra cambial, hoje preocupações com a economia de Irlanda, de Espanha, Portugal, etc. Tá? Então tivemos aqui no gráfico semanal, a gente pode considerar um contra-ataque, tá? Ou seja, subiu bastante forte em um candle e caiu bastante forte em outro, né? O que nos traz algumas preocupações. Bom, a operação que eu selecionei então para mostrar para vocês é a operação da Petrobras, que a gente fez logo na abertura do pregão. Tá? É uma operação um pouco diferente da que a gente está acostumado a mostrar para vocês. Nós somos seguidores de tendência, trabalhamos essencialmente com tendência, porém hoje a gente teve uma oportunidade bem interessante aí na Petrobras e a gente aproveitou. Tá? Então essa operação é aquela operação que a gente chama de repique, ou operação de divergência, ou operação de retorno da tendência, tá? Como vocês preferirem chamar. A gente conhece mesmo por repique. Tá? A lógica dessa operação é a seguinte, pessoal. Observa aqui que em relação ao fechamento, em relação às médias, a Petrobras ela abriu caindo já 2,6%. Tá? Em um único candle, já na abertura caindo 2,6%. Tá? Vindo testar aqui, logo na abertura, os R$26. Tá? Então aqui cria-se uma divergência. Quando isso acontece, cria-se uma divergência. Ou seja, o ativo está muito longe das médias logo na abertura. Tá? Então, como eu disse, 2,6% de afastamento às médias é muita coisa. Quando isso acontece, quando a gente vê essa divergência, acaba atraindo sempre compradores. Ou seja, pessoas que estavam vendidas lá em cima resolvem zerar a posição para embolsar lucro, pessoas que acham que o ativo está barato, pessoas que compram em função dos R$26 de ser um suporte natural do papel, e pessoas como nós, day traders, que tentam aproveitar a volatilidade desse movimento. Tá? Então quando ela abriu esticada, ela foi lá, fez a mínima nos R$26, e no momento em que o book encheu, a gente fez uma compra aqui nos 26,06. Tá? Então compramos a Petrobras aqui em 26,06 e a nossa saída, ou seja, o nosso stop, estava lá no 25,99. Ok? Então tínhamos um risco aí de 7 centavos. A operação desenvolveu logo na sequência, como é natural de operações de repique, tá? E a gente foi zerando a posição ao longo do caminho. Tá? Então, em operações operações de repique, você está contra a tendência. Então nós zeramos um pouco da posição aqui no 26,19, tá? Aqui, 26,19, certo? Vou colocar aqui o ponto de compra em 26,06. A gente colocou o stop aqui em 25,99. E a gente zerou um pedaço da posição já aqui em 26,19. Repetindo que a gente zerou essa posição logo aqui no 26,19, porque é uma operação contra a tendência. Tá? Então, operações contra a tendência a gente não pode segurar por muito tempo, a gente não pode ficar
ficar muito tempo esperando o resultado, porque são operações rápidas mesmo, operações de divergência. A partir do momento onde a divergência encerrou, o ativo já pode voltar a cair, tá? Então a gente tem que sempre ter cuidado com relação a isso. São operações bastante perigosas, mas que dão um lucro bastante interessante, tá? Então vendemos aqui no 19, 60% da posição. Vendemos um pouco aqui no 29. E vendemos o restante da posição aqui nos 39. Ok? Que já era um valor residual, simplesmente uma sobra da posição que a gente vinha carregando desde lá de baixo. Tá? Então uma operação rápida, mas que deu para a gente aí do ponto de compra até o maior valor de venda, deu para a gente aí 33 centavos, tá? Então mais de 1%. Na média, a gente acabou zerando por volta aqui dos 25 ou 26, então deu 20 centavos a operação, tá? Uma operação tranquila, feita logo na abertura do pregão, e que, se feita de forma correta, pode garantir o seu dia aí logo nos primeiros 15 ou 20 minutos de pregão. Lembrando que, caso vocês queiram participar e aprender também essas operações, podem participar do nosso curso ao vivo. Essa operação foi realizada em tempo real durante o pregão. Para isso, basta acessar o nosso site www.interinvesteducacional.com.br ou o site do Online Traders, www.onlinetraders.com.br, e fazer a inscrição no nosso curso ao vivo ou em um de nossos cursos em vídeo. Okay? Um grande abraço a todos, um ótimo feriado e até a próxima.